Beleza, galera? Com vocês, professor Leandro, mais uma videoaula de biologia. Hoje uma revisão sobre o processo evolutivo dentro do tópico Evidências e Provas da Evolução. Perceba nesse slidezinho aqui as 4 provas e evidências que eu separei para a gente revisar tranquilinho. Provas anatômicas, a homologia dos órgãos, os órgãos vestigiais e anatomia comparada. Galera, órgãos homólogos, órgãos que apresentam a mesma origem embrionária, o mesmo ancestral comum. Lembre que na homologia, os órgãos formados a partir do mesmo ancestral, de uma mesma origem embriológica, eles podem ou não ter a mesma função. Vamos dar uma comparada? Exemplo bacana? Se você pegar, por exemplo, o braço do ser humano, comparar com a asa do morcego e comparar com a nadadeira da baleia, tu vais lembrar que são 3 exemplos de mamíferos, só que um é braço, o outro é asa e o outro é nadadeira. Portanto, com funções distintas, com funções diferentes, mas revelam uma mesma ancestralidade, uma mesma origem embrionária, portanto, homologia. Órgãos vestigiais, palavrinha vestigial, vestígio, um órgão pouco desenvolvido, pouco aparente. Portanto, num determinado organismo, essa estrutura é vestigial, por exemplo, o nosso apêndice vermiforme, enquanto, por exemplo, num outro animal, o coelho, esse apêndice é bastante desenvolvido, é importante, é funcional. Anatomia comparada, você vai perceber que comparando diferentes animais, num órgão, por exemplo, como o coração, tu percebe uma nítida evolução, um nítido aperfeiçoamento, uma melhoria desse órgão. Se eu pego um coração de um peixe, em termos de cavidades, ele é bastante simples. Agora, se você pega, por exemplo, um coração de um mamífero, um coração tetracavitário, 2 átrios, 2 ventrículos, circulação fechada, circulação dupla, uma estrutura muito mais complexa e elaborada. Isso revela, então, uma prova anatômica, uma prova evolutiva do processo de evolução. Nas evidências ou provas embriológicas, eu vou comparar a embriologia de diferentes organismos. E vai revelar um fato muito interessante. Quanto mais precoce, quanto mais for o desenvolvimento inicial dessa embriologia do animal em comparação, você vai perceber uma grande semelhança entre eles. Se eu te mostrasse um embriãozinho nas fases iniciais do desenvolvimento de um ser humano, comparado, por exemplo, com um cavalo, comparado, por exemplo, com um outro mamífero qualquer, ok? Você vai perceber uma grande semelhança entre esses embriões. É claro que as diferenças vão ficando cada vez mais marcantes à medida que o tempo passa e se forem animais de grupos distintos. Mas, nas fases iniciais do desenvolvimento embrionário, uma grande semelhança entre os embriões. Prova embriológica. Na prova bioquímica, uma evidência molecular, revelando que algumas substâncias do nosso corpo estão presentes não só em humanos, mas em todos os grupos de seres vivos. Por exemplo, ácidos nucleicos, DNA e RNA, proteínas, 2 exemplos importantes de compostos orgânicos que você vai encontrar presente em todos os seres vivos. Portanto, uma evidência molecular é analisar uma proteína importante do nosso sangue. Tu lembra dela? A hemoglobina. Se você for comparar o número de aminoácidos da hemoglobina humana, quanto maior for a relação de parentesco com outro animal, você vai ter ou 0, como acontece quando você compara a hemoglobina humana com a do chimpanzé, perfeito? Ou até uma diferenciação maior se você comparar com outros grupos não mamíferos. Portanto, essa evidência bioquímica revela uma similaridade entre substâncias orgânicas e substâncias químicas em todos os grupos de seres vivos. E a prova paleontológica, como o próprio nomezinho diz, a paleontologia estuda os fósseis, procura, resgata essa importância e evidência, porque tu vais lembrar que o fóssil nada mais é do que um indício da presença de um ser vivo que viveu na Terra há milhares ou milhões de épocas atrás, ou milhares de anos atrás. Esse estudo do fóssil não fica limitado, não vai pensar que esse fóssil fica restrito àquela rocha que foi fragmentada, foi fracionada e de repente revela um resquício do animal que ficou preso ali dentro. Lembre que animais que são preservados, por exemplo, no gelo, mamute, lembra que animais que podem estar preservados no âmbar, são também considerados uma evidência paleontológica, uma evidência fóssil. Beleza, galera? Então, aqui para vocês, o resuminho desse tópico importante da evolução, que são as provas e evidências do processo. Até a próxima, um abraço.